Queridos irmãos, queridas irmãs, então dando sequência, né, no novo tema, as penas futuras segundo o Espiritismo. Repetindo que nos encontramos no mesmo capítulo, no livro O Céu e o Inferno, capítulo 6º, né? Ao terminar, nós vamos voltar para o Livro dos Espíritos, né? Então, por exemplo, a cólera, né? Existe cólera que originárias do moral, do espírito, da imoralidade do espírito, tendências de vidas passadas, cólera, ódio, mágoa, raiva, tudo quanto é coisa que não presta. Irritabilidade também. Como existe todos esses nomes que eu acabei de dizer, que são originários do sistema orgânico. A preguiça. Também existe a preguiça originária do espírito ocioso, preguiçoso, de vidas passadas, porque foi em vidas passadas tudo isso, não vou dizer nome. Então, naquela existência, ele traz para o corpo físico aquelas tendências, a preguiça. Mas existe também a preguiça que de origem orgânica, né? Fisiológica, biológica. Então existe. Então, nós precisamos separar uma coisa da outra. A sensualidade. Existe a sensualidade também que possuem, né, as tendências, né, inerentes ao espírito de vidas passadas, as podridões, a tudo aquilo que cometeu em existências passadas, né? A sensualidade. Então ele viveu muito naquelas condições, na promiscuidade, na prostituição. Então ele viveu para a carne, vamos dizer assim. Ele viveu para as coisas materiais. Mas existe também a sensualidade física, a sensualidade orgânica. E quando fala-se em sensualidade física, esse processo é relativo e é complexo, porque isso está relacionado a cada caso. Porque eu pergunto a você, qual mãe que acha o próprio filho feio? Olha, gente, o filho pode ser... Sabe aqueles cachorrinhos que a gente perde no dia de chuva? E que depois daquele vendaval, daquela tempestade, ele aparece. Aqueles cachorrinhos pequenininhos. Ele aparece
Porque tomou aquela chuva toda. Ou melhor, levou aquela chuva toda no lombo. E ele aparece assim, chacoalhando assim, tudo cabelo ouriçado. O filho pode ser daquele jeito. Resumindo, para a mãe não tem filho feio. E fala que o filho dela é feio para você ver. É igual galinha choca. Mas ela tá certa, né? Ela tem que defender a cria dela. E aquelas mulheres ainda que são estatura baixa. Baixa não. Média. Não, média. Não, mas tem umas que são de estatura baixa mesmo. Vai me desculpar. Tem umas que é baixa, tem outras que é média, tem outras que é alta. Mas tem umas que é baixa mesmo. Tá. Essas, então, é pior que a galinha choca. Mexe, ó. Se você tem vontade de suicidar e não tem coragem de se matar, provoca o filho de uma mulher baixa para você ver. Baixa assim na estatura. Pronto. Você já ganhou o reino do céu. Porque ela vai te matar. Isso é brincadeira só para usar aqui, né, para mostrar a respeito da sensualidade. Então, existe a sensualidade de ordem moral, que é do espírito, ou de imoralidade, entendeu? De vidas passadas. E existe a sensualidade de ordem orgânica, biológica, fisiológica, genética, genética hereditária, que faz parte da árvore genealógica. Existe essa sensualidade. Agora, existe sensualidade também que é provocada pelas trevas. Porque as trevas imanta aquela mulher ou aquele homem de uma certa energia ectoplásmica que ninguém vê a não ser o perispírito e o espírito que sente, que quando você passa perto daquela jiboia com cabeça de gente, você entendeu? Ah, mas você encanta. Você encanta. Você encanta de uma tal forma que você é capaz de se suicidar por causa daquela jiboia. É aquela sensualidade montada pelas trevas. As trevas que montou aquela sensualidade para te levar para o buraco. Tanto o homem quanto mulher, quanto homem. Então nós temos que ficar muito atentos. Por isso que Jesus nos disse: orai e vigiai. Porque, gente, para cair é a coisa mais fácil. Mas para levantar, pode ser que não consigamos, ou melhor, não conseguimos. Todos os dois aí você entende. Pode ser que não conseguimos nos reerguer numa existência de 90 anos, dependendo da queda. Nos desmoralizamos de uma tal forma que pode ser que não conseguimos nos reerguer. Você entendeu como é que é as coisas? Então a gente tem que ficar atento nessa sensualidade, porque ela pode ser de forma de origem orgânica, biológica, como pode ser de ordem espiritual das trevas. E como pode ser também de ordem moral, porque o espírito trouxe de vidas passadas aquelas qualidades. Então, por exemplo, aqueles que pedem a prova da beleza, oxe,
Ele nasce dotado de uma certa sensualidade. Que isso? Você passa próximo a um Gianecchini, Reinaldo Gianecchini, que isso? Você para pedir o autógrafo dele. Eu mesmo, se eu passar próximo a uma celebridade dessa, eu paro e falo, dê-me o seu autógrafo, por favor. Se ele não quiser me dar, eu processo ele. Uma Gisele Bündchen. Ué, você vai me dar o seu autógrafo. Se ela não quiser me dar, eu processo ela. Porque quem mandou você nascer tão bonita de que jeito? Por que não mandou nascer com aquela sensualidade? Então não vai ser só eu que vou pro inferno. Ela também vai também. Você entendeu que eu tenho que usar essa psicologia, né? Hoje está perfeitamente reconhecido pelos filósofos espiritualistas, né? Que os órgãos cerebrais, né? Que os órgãos cerebrais correspondentes às diversas aptidões, E Kardec, não complica não, hein? Tá bom. Deve o seu desenvolvimento à atividade do espírito. Ah, tá bom, entendi agora. Esse desenvolvimento é, assim, um efeito e não uma causa. Ah, entendi. Um homem não é músico porque tenha a bossa da música, né? Mas ele tem essa bossa porque o seu espírito é músico. É verdade. Um músico, um compositor, aquele talento, aquela aptidão, aquele professor, aquele matemático, aquele best-seller naquela faculdade que ele possui, é de ordem espiritual. Não queiram dessecar o cérebro de um best-seller para você ver se encontra ali a origem daquela inteligência que você não irá encontrar. Porque aquilo ali é de origem, a origem é espiritual. Aquilo ali é atributo do espírito. Retira-se a alma daquele corpo, que aquele corpo entra-se num estado de inércia, de hibernação e posteriormente de decomposição. Então a inteligência não encontra-se no corpo físico. Veja bem, existe em determinadas áreas na massa encefálica que alojam-se nestas áreas alojam-se os componentes correspondentes, né? Então, por exemplo, existe no cérebro, na massa encefálica, a área correspondente à inteligência, à aptidão da música. Eu quero ser músico, eu quero compor, eu quero tocar piano.
Tá, existe um local na massa encefálica que ali encontra-se, entendeu? Então, eu quero ser por exemplo, um professor. Tem uma área no cérebro dele correspondente àquele desejo, àquela aptidão. Que resfriado o corpo físico dele e a massa encefálica, se toca naquela região ali, os cientistas já provaram isso. Então, os cientistas, eles conhecem a massa encefálica onde encontra-se alojado na massa encefálica, eles conhecem onde encontra alojado determinados, como se diz, atributos do espírito, mas que eles imaginam ser atributos do corpo físico. Eles sabem onde a inteligência acomoda-se, aloja-se na massa encefálica. Só que isso, o que eles não conseguem entender é que quando a pessoa desencarna, morre, vamos dizer assim, desaparece daquela região aquela inteligência. Desaparece daquela região aquela bossa, né? Bossa é música, aquele desejo, aquela aptidão pelas músicas e tudo mais. Por isso que fala bossa nova. Aquele que pintava quadros, né? Existe uma região na massa encefálica, os cientistas sabem onde encontra. Mas depois que desencarna o bicho, toca naquela região lá para ver se responde. Não responde. Não responde. Porque é atributo do espírito, não é atributo do corpo físico. Por mais que aloja-se, vamos dizer assim, a causa encontra-se no perispírito e no espírito. E o reflexo encontra-se no corpo físico. Então, o que os cientistas detectam no corpo físico são os reflexos do perispírito e do corpo espiritual e do espírito. Reflexos que se materializam, mas na ausência do espírito, da alma, que depois vira espírito, desaparece tudo, porque o espírito leva com ele, ele não deixa esses atributos ali na matéria. Então, olha só para você ver. Bossa do amor, mas ele tem essa bossa porque o seu espírito é músico, né? Então, o espírito é que é músico. Não adianta. Se a ação do espírito influi no cérebro, deve igualmente influir sobre outras partes do organismo. O espírito é assim, o artífice do seu próprio corpo, que ele modela, né? Por assim dizer, o artífice. A avó retocando aqui. O artífice, meu filho. Não é artifício, não. Tá vendo como que é bom a gente ter pessoas cultas perto da gente? Artífice. Chega também, não precisa ficar falando mais, não. Meu orelha não virou tamborim, não. Artífice, e tá bom. Então, olha só. Se a ação do espírito
influi no cérebro, porque a ação do espírito influi no cérebro. Quer uma prova? Você sabe por que esses dedos aqui estão mexendo? Porque o meu eu espírito, estou atuando em determinadas áreas na massa encefálica minha que corresponde a esses movimentos aqui. Os meus pés estão mexendo. Ó, mexe agora para você ver, faz um teste. Você e agora. Movimenta os dedos dos teus pés para você ver. Tá movimentando? Tem uma área no teu cérebro que o espírito está atuando lá e fazendo com que lá no teu pé os teus dedos se movimentem. Porque se não existisse essa área no teu cérebro, lá os teus pés, os teus dedos, os teus pés não se movimentariam. Outra coisa, a medula óssea, ela é a responsável pelo corpo físico todo. O espírito, ele pode, como ele é o artífice, eu vou repetir ela, porque senão ela me puxa a orelha. O espírito é o artífice. Ele é quem comanda o corpo através do cérebro, do sistema neurológico, do sistema motor, né? Mas ele depende, o espírito, ele é o artífice, mas ele depende da medula óssea. Você entendeu? Ele depende. Porque analisa só para você ver. A pessoa passa por um acidente. E nesse acidente rompe uma vértebra que o paralisa do pescoço para baixo. Você observa que mesmo o teu cérebro querendo movimentar os dedos dos teus pés, os dedos dos teus pés não se movimentam, porque corta a medula óssea ali rompida, né? Corta o estímulo do cérebro, do espírito no cérebro, do cérebro ao espírito. O espírito pode mandar no cérebro, mas o cérebro não consegue levar até o pé da pessoa aquele estímulo que o espírito o induziu a aquela ação. Então, olha só a importância do organismo. Tudo é importante. As minhas mãos estão funcionando graças a regiões no cérebro. Então, é o que aqui está escrito. Ó. Se a ação do espírito influi no cérebro, deve igualmente influir sobre outras partes do organismo. Influi, ué. Tudo no organismo funciona de acordo com o comando do espírito no cérebro, né? O espírito é assim o artífice. Ó, você viu que eu repeti igual a minha avó, né? O espírito é assim o artífice do seu próprio corpo, que ele modela, por assim dizer. Agora, ele não só modela, como ele comanda, ele dirige, ele protege,
Mas não é só o espírito, né? É o perispírito também, de acordo com a evolução do espírito naquele momento evolutivo que ele se encontra. Então nós vamos para o próximo vídeo, mas vai ser no outro dia, porque agora nós temos outras responsabilidades no plano espiritual. Então, mal termina um trabalho, já estamos chamando para outro trabalho. Mas é assim mesmo, vamos dar graças a Deus por termos ainda oportunidade de trabalhar. Pior é aqueles que não têm condições de trabalhar e nem oportunidade têm de trabalhar. E nós não devemos enjeitar trabalho de espécie alguma. Tudo é digno. Nós é que devemos enxergar a grandeza de tudo em tudo. Você viu, né? A grandeza de tudo em tudo. Vamos para o próximo.